Saudações de nossa parte a todos vocês, povo de Deus, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus amados irmãos, é com alegria que mais uma vez a gente convida vocês para a gente fazer esta parte boa que Deus assim nos concede. Ler e refletir na palavra do Senhor. Convidados vocês todos estejam, vocês que conosco também. A gente costumeiramente gosta de meditar na palavra de Deus, de ler através desse veículo de comunicação. Então todos vocês estejam convidados e vamos orar ao Pai, pedir sabedoria, como sempre a gente faz, dizendo assim: Pai Santo de infinito poder, o Senhor está no céu, Pai, no mais alto e sublime trono, também está na terra em toda parte de sua criação, porque o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Pai, o Senhor é infinitamente poderoso, por isso a gente te convida, Senhor. Como sempre, se faz presente conosco através de seu Santo Espírito, para assim a gente entender a sua palavra como verdadeiramente é. Para que o Senhor fale conosco e a gente entenda, nos dá sabedoria, Senhor. Permanece conosco através de seu Santo Espírito, comigo aqui que estou lendo e meditando a sua palavra, e com todos os ouvintes desse canal, que também gosta de ouvir a sua palavra e meditar na sua palavra. Amém. Meus irmãos, estou convidando vocês com alegria, como sempre, para a gente ler hoje e meditar primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, primeira aos Coríntios, do capítulo 12, é o 12, do versículo 12 até onde Deus assim nos conceder que a gente leia. Título da leitura: A unidade da igreja. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constitui um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou da mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Amém. Palavra de Deus, como sempre a gente costuma dizer, infinitamente sábia e poderosa para salvar todos os que creem e obedecem, que são chamados por Deus para esta finalidade, de serem salvos em Cristo Jesus, no crer e obedecer seus ensinamentos, que escritos hoje se encontram na Bíblia Sagrada, com a permissão de Deus para o crescimento do povo de Deus, crescimento este na graça e no conhecimento do próprio Deus. Meus irmãos, aqui uma comparação muito bem feita: o corpo, igreja de Cristo, com o corpo humano que foi criado por Deus também. O pé, o corpo humano tem uma cabeça que controla todos os membros, ordena as mãos que se movimentem, todos os membros. O governo do corpo humano é a cabeça. Também o governo da igreja é Cristo.
do mesmo jeito que o corpo humano tem muitos membros, e cada um tem suas funções, porque Deus também criou assim, assim também a igreja do Senhor Jesus. Tem um cabeça que é Jesus Cristo. São muitos membros, mas é um só corpo a nível mundial. Como diz aqui, quer judeus, quer grego, quer macho, quer fêmea, todos aqueles, tantos quanto Deus Nosso Senhor, tirar do mundo através de Cristo para fazer parte desse corpo, passa a ser o corpo de Cristo, sai do mundo pecaminoso e passa a fazer parte do corpo santo de Cristo. Tanto homens como mulheres passam a obedecer a palavra de Deus e assim passam a ser transformados pela água e pelo Espírito, sai da morte para a vida, sai do mundo pecaminoso e passa a fazer parte desse corpo, onde também são muitos membros e cada um tem suas funções. Na igreja, Deus deu os dons para que a igreja seja edificada. Tem o dom de mestre, o dom da pregação da palavra, tem o dom de profecias, que é pregar a palavra também hoje, e tem o vários dons, mas um só Espírito. E cada membro é útil ao corpo, cada um com sua função diferente para edificar a igreja, mas do mesmo jeito que o pé não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti, porque todos dois faz parte do corpo, mas todo o corpo é governado pelo cabeça, tanto do corpo ser humano como o corpo igreja de Cristo. O corpo igreja de Cristo é governado pelo cabeça Jesus Cristo, onde ele deu dons aos seus membros para uns se edificar uns com os outros, uns se amar uns aos outros. Então, o pregador da palavra não pode dizer ao que é chamado para louvar, não tenho necessidade de ti. Do mesmo jeito que o pé não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti. Assim também no corpo de Cristo, todos os membros Deus criou também, precisando um dos outros para compor um único corpo e vários membros, governado por um só cabeça, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim é, meus irmãos, a palavra de Deus diz, e é verdade, porque palavra de Deus 100% verdadeira é, e bem-aventurados somos nós que ouvimos a palavra de Deus, cremos e seguimos conforme o modelo que Deus assim nos deu para seguir através de Cristo Jesus. Nós temos um exemplo que é Cristo, que é o nosso cabeça, e todos os seus ensinamentos são reais e verdadeiros. Por isso devemos seguir e obedecer ao Senhor Jesus e deixar o mundo pecaminoso, porque lá eles têm o governo deles que é totalmente diferente do governo do corpo de Cristo. O príncipe desse mundo, que cogita nas concupiscências carnais, que cogita no mundo pecaminoso, ele não tem nada a ver com Deus, ele não tem nada a ver com Jesus, ele não tem nada a ver com o Espírito Santo. O espírito do maligno é diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo é o do bem, é do amor, é de Deus, é verdade. O espírito do maligno é engano, é mentira. Porém, meus irmãos, aquele que está em nós, na igreja do Deus vivo, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é maior do que o espírito maligno que está no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. E o mundo vive através da mentira, através das ordenanças de homens, através de ensinamentos de homens que não tem nada a ver com a unção de Deus. Mas os que são chamados para compor esse corpo de Cristo, a igreja de Cristo, são ensinados através da palavra de Deus, que veio ao mundo com autorização de Deus em Cristo Jesus. E assim ele nos deu esse ensinamento da palavra, fiel, verdadeira e digna de nos salvar, a saber, aqueles que ouvem e obedecem, estão caminhando no caminho do céu, como Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Pode mesmo não.
Ninguém pode chegar a Deus salvo no trono da graça, a não ser pela obediência à palavra de Deus. Mas ninguém pode chegar ao trono da graça, a não ser por intermédio de Jesus, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Todo aquele que crê e obedece à palavra de Deus em Cristo Jesus está caminhando para o caminho do céu. Salvo em Cristo é, porque ele disse: aquele que crê e for batizado, salvo está. Aquele que não crê já está condenado. E concernente o príncipe desse mundo, que não tem nada a ver com Deus nem com Jesus, ele já está julgado e condenado. Ele caiu lá de cima da glória, derrubado pelo poder de Deus. O adversário, o diabo, caiu lá de cima e agora está, sabe ele já que o tempo dele é curto. É só até a segunda vinda de Cristo para que ele seja totalmente levado para o castigo eterno, para a prisão eterna, que é o lago de fogo, juntamente com aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas os que não estão escritos no livro da vida dos salvos, aqueles que ouvem a palavra de Deus, chamados por Deus, são tirados do mundo pecaminoso, renuncia à vida mundana e pecaminosa, que é contrária a Deus, às obras da carne, que é obras do mundo, o pecado. Aqueles que se afastam por amor a Cristo, perdem essa vida, sim, que é passageira, mas achar lá a vida eterna, que é a vida de gozo eterno, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque o reino de Deus é constituído de alegria, gozo e paz no Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, para a honra e glória do próprio Deus. Com Jesus, o Cordeiro de Deus, iremos eternamente viver essa alegria, gozo e paz, os salvos nele. Viver eternamente na luz, aqueles que saem do mundo pecaminoso, saem das trevas para a luz. Porque quando a gente estava no mundo pecaminoso, sem conhecer a palavra de Deus, distanciados estávamos de Deus, da glória de Deus, e estávamos abaixo da ira de Deus, mas Deus, através de sua misericórdia, com Jesus Cristo, Ele nos tirou para o amor, para lançar sobre nós o amor, os eleitos, escolhidos, para fazer parte da igreja do Senhor, a saber, todos que creem e obedecem a Jesus Cristo, os ensinamentos do Filho de Deus, que é a palavra de Deus, que veio ao mundo para salvar todo aquele que crê e obedece. Saímos, sim, com o poder de Deus, da morte para a vida, no momento que a gente crê e passa a obedecer. Somos selados com o Espírito Santo para adorar a Deus em espírito e em verdade. A gente sai da morte para a vida, sai das trevas para a luz, para viver um mundo novo eternamente, porque Jesus disse e verdade é. Como Jesus disse: eu sou a luz, quem crê em mim jamais andará em trevas. Já faz alguns dias que a gente prega e repete que na cidade santa não tem, como diz em Apocalipse, não vai ter nem o sol nem a lua, porque não vai existir diferença de dia e noite, mas é uma claridade só, porque lá está Deus, a luz, que de sua face ilumina todos os salvos em Cristo. Vamos receber a luz daquele que está sentado no trono, que é o Criador de todas as coisas, esse Deus poderoso e infinito, a luz eterna. Vamos receber a iluminação também da face do Cordeiro, como Jesus disse: eu sou a luz, quem crê em mim jamais andará em trevas. E lá vamos viver eternamente na luz do Pai e do Filho, eternamente para a honra e glória de Deus e para a alegria nossa do povo de Deus, eternamente em gozo e paz, na alegria com o Espírito Santo. Irmãos, faz parte do povo de Deus renunciar a esse mundo. E renunciar a esse mundo por amor a Cristo não é para todos, é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E bem-aventurados sois vós, se está sendo chamado para sair desse mundo pecaminoso, desse mundo de trevas, porque esse mundo é passageiro, e quem permanecer no pecado, quem não renunciar essa vida pecaminosa por amor a Jesus, vai ser castigo eterno, vai ser lago de fogo, morte eterna,
juntamente com o diabo, a besta, o falso profeta, e tantos quantos não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas bem-aventurado é o povo que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Bem-aventurados somos nós, vocês também, que recebem a palavra de Deus, que crê e que renuncia essa vida pecaminosa e as concupiscências carnais que são inimigas de Deus. Por amor a Cristo, renuncie. É bom, é eterno, porque você vai ter parte da glória de Deus através de Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelos salvos em Cristo. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja, com todos vocês também, hoje e eternamente. Amém. Tenha a Bíblia em sua casa, leia a Bíblia, peça a Deus sabedoria para entender, peça a Deus sede para beber de graça da água da vida que Jesus Cristo dá. Peça a Deus fome para se alimentar da palavra de Deus, desse pão vivo que desceu do céu, que Deus assim nos deu, em Cristo Jesus. Se alimente da palavra de Deus, creia, renuncie o mundo pecaminoso, porque a vida eterna você vai ter, como Jesus prometeu e garantiu. Quem amar a Ele perde essa vida pecaminosa, mas ganha a vida eterna por amor a Jesus. E aí são as promessas fiéis e verdadeiras que Deus faz através de Cristo Jesus, seu Filho amado, o meu, o seu, o nosso eterno Salvador. A paz de Jesus Cristo comigo esteja, com todos vocês também, povo de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Eternamente essa paz esteja conosco. E vocês sentirem de Deus, se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos e vamos pregar o Evangelho de graça. Porque de graça a gente recebeu, de graça a gente tem que dar tudo. Por amor a Deus acima de tudo e por amor a Jesus Cristo e por amor ao próximo como a nós mesmos. Obedecendo o mandamento de Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso eterno Salvador. Deus abençoe todos vocês, ouvintes, a sua família e a minha família e todos nós, hoje e eternamente. Amém. A paz de Jesus. Amém.